Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com no mês de janeiro. Dados nacionais do Serasa Experience apontam que o pedido de falências das empresas brasileiras, em especial das pequenas empresas, ele aumentou esse pedido em 20%. É disso que estamos tratando aqui. Você falou do grau de endividamento da população agora há pouco, né? Das empresas em especial e da população, pessoas físicas da mesma forma. E muitas vezes quando a gente escuta algo nesse sentido, de quem diz que não é tão preocupante assim, que é talvez um sinal de alerta, é que se nós compararmos o percentual de endividamento com a riqueza do país, com o nosso PIB, ele é muito baixo na comparação do endividamento das famílias norte-americanas, o que gerou a crise das hipotecas também. Isso é fato? É fato. Isso é fato, né? É. Quer dizer, o percentual é menor aqui da população. É menor. E também, Renato, tem que se levar em consideração de que o aumento do endividamento das pessoas no Brasil, principalmente das pessoas físicas, tem uma relação com a possibilidade que o governo andou criando aí no passado. Por exemplo, automóvel financiado em 80 meses, Minha Casa, não sei do que, também financiado em 300 meses. Tudo isso, as pessoas que têm renda que possam chegar, você sabe, por exemplo, que o sonho do brasileiro, jovem que está entrando no mercado, é comprar um automóvel. E se alguém oferece um automóvel para ele pagar 300, 400 reais por mês e ele ganha 1.000, ele não se preocupa se o automóvel tem outros custos, tem seguros, tem isso, tem aquilo. Tem que pagar IPVA? Então ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa que o combustível já está a R$3, né? Sim. Ele não se preocupa com isso porque ele se preocupa que deu para enquadrar a prestação do automóvel. Depois ele deixa acontecer, né? Então essas coisas ocorreram muito em função disso, que teve seu lado positivo, teve o lado negativo. Aí o governo voltou a segurar um pouquinho, os bancos seguraram isso um pouquinho e tal. Mas tem o fator favorável assim. Você quer ver? Semana passada nós falamos aqui com uma jornalista que me entra para o jornal aqui da RBS, falando sobre o aumento do salário mínimo. Sim. Né? E o aumento do salário mínimo, a princípio insignificante, que foi de R$56, quem ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, até 3, 4 salários mínimos, 80% da sua renda vai para o consumo direto. Tá? Então ele vai consumir. Quando ele começa a ter um pequeno aumento, ele começa a mudar, a migrar um pouquinho o seu consumo. Então o cidadão que só comprava comida ou só pagava a prestação da casa, hoje consegue, com qualquer aumento que ele está tendo, e está tendo, porque o que nós estamos vendo no Brasil, que está sendo de muito positivo nesse país, é o nível de emprego. Nós estamos com um dos níveis mais baixos do mundo de emprego. Isso quer dizer o seguinte: antigamente, eu fiz uma pesquisa no passado entre a cidade de Florianópolis, renda familiar de Florianópolis e Joinville. Em Florianópolis, tinha menos gente trabalhando com renda maior do que a família toda que trabalhava na cidade de Joinville. Entende? Então, hoje, tem mais pessoas trabalhando dentro da família. Isso aumenta a renda familiar, isso aumenta o consumo, e isso eleva o padrão de consumo. Emprego, em primeiro lugar, eu acho que isso está correto. Na última semana, a gente está falando de salário, de emprego aqui e tal. Na última semana, no discurso tradicional que o presidente dos Estados Unidos, no caso Barack Obama, faz ao Congresso, o presidente Barack Obama falou num aumento de 20% no salário mínimo, né? Num período em que a gente vê a Europa, em especial, falar em austeridade, contenção, enxugamento, Estados Unidos falando em 20% de aumento para o trabalhador no salário mínimo. Pois é, agora é o seguinte, o doutor Luciano falou agora há pouco sobre os encargos trabalhistas, né, no peso dos encargos trabalhistas. É um peso? É um peso. É um peso? É. O que a senhora destaca em especial? A dificuldade maior? Olha, fala muito em desoneração da folha, isso está acontecendo? Isso está acontecendo e está vindo de forma gradativa aí, né? A desoneração da folha começou aí com as empresas de informática e está vindo aí do comércio varejista, então está indo em algumas atividades específicas. Só que eu vejo hoje a carga tributária muito alta das empresas de lucro presumido, né? A parte trabalhista realmente fica muito alto se contratar um funcionário hoje. A gente se vê pelas empresas optantes pelo Simples, acaba tendo um encargo bem mais baixo. Então as empresas hoje que podem ser optantes pelo Simples devem se enquadrar mesmo, porque a carga tributária aí é bem mais baixa.
E as de lucro presumido, realmente, a carga tributária é alta. FGTS 8%, temos aí o INSS que vai aí 27,5% a 33%, dependendo do ramo da empresa. Isso para empresas de lucro presumido. Para um funcionário que ganha aí R$800, vão colocar no mínimo aí quase o dobro de encargos. Sabe que eu escutei uma vez de um empresário também, eu converso muito com empresário, né? Sobre a questão de estar no Simples, não estar no Simples, e nessas outras graduações de pagamento, né, por imposto de renda e tal, me dizendo o seguinte: olha, eu sou muito grande para pagar como pequeno, mas sou muito pequeno para pagar como grande. Por isso a necessidade de fazer um planejamento tributário assim que a empresa se inicia, né, para ver qual é a forma de tributação melhor para ela. É a opção pelo Simples, é pelo lucro presumido, é lucro real. Mas então, isso pode ir mudando ano após ano, conforme a dinâmica da empresa. Exatamente, ela vai valer para o ano calendário. Para o ano vigente, né? A partir da hora que ela opta no início do ano, pela forma de tributação, ela tem que ficar aquele ano todo naquela forma de tributação. Mas aí é que está a grande importância, vou colocar brasa na sardinha de vocês, os contadores, da importância de um bom acompanhamento dos contadores. A gente acompanha bem todo o movimento do CRC, do SESCOM, e o contador passou o tempo de fazer a contabilidade só. Ele vai muito além, hoje isso está no meio dos contadores, ele passa a ser um consultor da empresa. Exatamente. Quanto mais que aquele consultor que tem todos os dados, acompanha todo o crescimento da empresa. E um contador bem informado, ele tem uma condição muito boa de prever com antecedência várias coisas que vão acontecer com a empresa. E uma delas é o planejamento tributário. É evidente que o planejamento tem suas correções, mas o contador é uma pessoa, é um companheiro, é um braço direito do empresário para ajudar a atravessar aí esses momentos bons e difíceis, né, eu diria assim. Com certeza. Renato, não podemos esquecer da grande briga da Enflo, CDL São José e eu acho que de todas as AENFLOS e CDLs do país, que é pela reforma tributária. Pois é. Está na hora do nosso Congresso Nacional trabalhar e fazer tanto uma reforma tributária quanto uma reforma trabalhista e uma reforma financeira. Eu acredito que o empresário vai agradecer bastante e olhando para esses patamares, e aí a partir do momento em que a arrecadação chega investindo de forma correta, diminuindo a corrupção, a gente parando de ouvir a quantidade de escândalos que nós temos, cada vez mais nós vamos sim daí poder primar por um crescimento sustentável, vamos ter patamares maiores de crescimento do PIB, um controle maior da inflação e assim subsequentemente, porque vai ter mais dinheiro no governo. E esses reflexos eles têm que ser analisados pelos nossos parlamentares que lá estão e os empresários eles agradecem. Melhor, a população em geral agradece. Para daqui a pouco, depois do intervalo, as dicas para quem quer empreender com sucesso, desde o início da ideia até a constituição do próprio negócio. A gente vai para o intervalo e até já.